Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Timão Dark. Comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade para eu te mandar um salve especial. E claro, se você é corintiano de verdade, já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e mostrar o peso da nossa torcida. Um dos assuntos que mais chamou atenção nos bastidores do Corinthians foi a rápida recusa ao goleiro Vozinha, que voltou a se destacar defendendo a seleção de Cabo Verde. Mais do que discutir se o jogador teria ou não qualidade para vestir a camisa do Timão, o episódio levanta uma questão importante sobre a forma como o clube avalia oportunidades no mercado. A principal reflexão é que o Corinthians parece rejeitar alguns nomes antes mesmo de uma análise mais aprofundada. Enquanto determinados empresários possuem grande influência nas negociações do clube, outros encontram enorme dificuldade para emplacar seus atletas. Isso faz surgir uma dúvida entre torcedores e analistas. Será que a decisão sobre contratações depende apenas do desempenho do jogador, ou também de quem representa cada atleta? O caso de Vozinha acaba servindo apenas como exemplo de um problema que pode ser muito maior. Nos últimos meses, outros jogadores também foram oferecidos ao Corinthians e acabaram recusados rapidamente, como Carlos Vinícius e Eric Pulga. A repetição dessas situações alimenta o debate sobre os critérios utilizados pelo departamento de futebol. Naturalmente, isso não significa que Vozinha deveria obrigatoriamente ser contratado ou que seria a solução para a posição. A discussão vai além do nome do goleiro. O verdadeiro ponto é entender se o Corinthians está deixando escapar boas oportunidades, por conta da forma como conduz suas negociações ou da influência exercida por determinados grupos de empresários nos bastidores. Para um clube que enfrenta limitações financeiras e precisa ser criativo no mercado, avaliar cada oportunidade com critérios técnicos e estratégicos pode fazer toda a diferença. O nome de Breno Bidon voltou a ganhar força no mercado da bola após informações da imprensa inglesa apontarem que o Arsenal estaria interessado na contratação do jovem volante do Corinthians. Considerado uma das maiores promessas reveladas pelo clube nos últimos anos, Bidon desperta atenção pelo talento, visão de jogo e potencial de evolução. Características que chamaram a atenção de clubes europeus. Apesar das especulações, até o momento não existe uma proposta oficial apresentada ao Corinthians. A expectativa é que, caso o interesse realmente se confirme, a oferta possa chegar durante a próxima janela de transferências. Nos bastidores, a avaliação é de que jornalistas ingleses costumam divulgar esse tipo de informação apenas quando há uma movimentação concreta, mesmo que a proposta ainda não tenha sido formalizada. Diante desse cenário, surge um grande debate entre os torcedores. De um lado, há quem defenda a permanência de Bidon por acreditar que ele pode se tornar peça fundamental dentro da equipe. Do outro, existe o entendimento de que uma venda por valores próximos de 30 milhões de euros representaria um enorme alívio financeiro para o Corinthians, que atravessa um momento delicado economicamente. A discussão envolve justamente o equilíbrio entre o presente e o futuro do clube. Perder um jogador promissor nunca é uma decisão simples, mas uma negociação desse porte poderia gerar recursos importantes para reduzir dívidas, investir no elenco e reorganizar as finanças. Por isso, caso o Arsenal oficialize uma proposta nos valores especulados, a diretoria terá uma das decisões mais importantes da temporada: manter uma promessa visando o desempenho esportivo ou aproveitar uma oportunidade financeira que pode mudar o planejamento do Corinthians. A possível renovação de Memphis Depay continua sendo um dos assuntos mais debatidos nos bastidores do Corinthians. Enquanto surgem notícias apontando avanços nas conversas entre o clube e o atacante holandês, outras informações indicam que um acordo ainda está longe de acontecer. Essa divergência aumenta a incerteza entre os torcedores e alimenta discussões sobre o futuro do camisa 10. O principal obstáculo da negociação é a questão financeira. O Corinthians busca reduzir seus custos e entende que, para permanecer, Memphis precisaria aceitar um contrato muito mais compatível com a atual realidade do clube. As cifras envolvidas continuam sendo o maior desafio, já que existe uma diferença significativa entre o valor que o clube estaria disposto a pagar e a pedida do staff do jogador. Além do aspecto financeiro, também existe um debate sobre o custo-benefício da permanência do atacante. Ninguém questiona a qualidade técnica de Memphis, que possui uma carreira consolidada no futebol europeu e pode elevar o nível do elenco quando está em boas condições. No entanto, as dúvidas giram em torno da regularidade física, do número de partidas que consegue disputar ao longo da temporada e do retorno esportivo em relação ao alto investimento necessário para mantê-lo. Outro ponto que gera discussões é o comprometimento do jogador.
Parte da torcida acredita que Memphis ainda pode ser decisivo dentro de campo, enquanto outra parcela questiona se seu foco está totalmente voltado ao Corinthians ou se seus projetos pessoais e a vida fora dos gramados acabam dividindo sua atenção. Como não há uma resposta definitiva para essas questões, qualquer posição tomada hoje envolve certo risco. Por isso, muitos defendem que uma eventual renovação só faria sentido caso acontecesse em novos moldes, com redução salarial, metas de produtividade e condições que protejam financeiramente o clube. Caso contrário, o Corinthians pode acabar repetindo um investimento elevado sem a garantia de retorno proporcional dentro de campo. Enquanto não existe uma definição oficial, o futuro de Memphis Depay permanece cercado de especulações. A diretoria terá que encontrar um equilíbrio entre manter um jogador de renome internacional e preservar a saúde financeira do clube, tornando essa uma das decisões mais importantes do planejamento para a sequência da temporada. Esses foram os principais assuntos que movimentam os bastidores do Corinthians, desde a discussão sobre a recusa ao goleiro Vozinha e os critérios adotados pelo clube no mercado, passando pelo forte interesse do Arsenal em Breno Bidon, até a indefinição envolvendo a possível renovação de Memphis Depay. Fica claro que o Timão vive um momento de decisões importantes dentro e fora de campo. Cada um desses casos pode influenciar diretamente o planejamento da equipe para o restante da temporada, seja na montagem do elenco, na saúde financeira ou no futuro de jovens promessas. Agora, resta acompanhar os próximos capítulos e ver quais serão os passos da diretoria diante de negociações que prometem movimentar os bastidores nos próximos dias. E você, qual dessas situações considera mais importante para o futuro do Corinthians? A decisão sobre Memphis, uma possível venda de Bidon ou a forma como o clube tem conduzido suas contratações? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as notícias do Timão. Um abraço e até o próximo vídeo.